essa tem sido uma das grandes práticas recorrentes em muitas empresas, ou seja, constrói-se planos de carreira sem antes ter que construir uma política sólida de avaliação de desempenho. Imagina construir o segundo andar de uma casa sem antes ter construído o primeiro. E essa tem sido uma das grandes práticas recorrentes em muitas empresas, ou seja, constrói-se planos de carreira sem antes ter que construir ou produzir uma política sólida de avaliação de desempenho. Meu nome é Carlitos Mogodoma e eu sou psicólogo e consultor de recursos humanos. E vamos discutir um pouco a respeito desta prática que está a destruir e a desmotivar muito bem diversos colaboradores dentro das empresas e a descredibilizar também muitas organizações. Uma coisa é clara, um plano de carreira sem avaliação de desempenho é uma promessa vazia para as empresas. Porque é como dizer ao colaborador que você nessa empresa você vai crescer, nesta empresa você vai ascender, sem nunca lhe dizer como é que este colaborador vai ascender ou vai crescer dentro da empresa, quando, assim como com que base é que este colaborador vai ascender dentro da empresa. O que acontece na prática? Muitas vezes essas promoções, essas mudanças de carreiras, elas tornam-se subjetivas. Por quê? Primeiro, quem sobe? O mais simpático, o colaborador que chegou primeiro na empresa, a questão da famosa antiguidade, o sobrinho do diretor, ou então, quais são os critérios claros que vão mostrar o desempenho deste colaborador. Sem esses critérios claros de desempenho, a progressão de carreira automaticamente torna-se um jogo de nepotismo dentro da empresa, favoritismo, clientelismo, assim como aqui na empresa. E o que é que os colaboradores muitas vezes de alto desempenho, mediante isso acontece? Estes colaboradores de alto desempenho podem ficar desmotivados e, além de ficarem frustrados, na sua maior parte, eles vão se perguntar por que o fulano foi promovido em relação a mim, por exemplo, ou por que o fulano foi promovido e eu não. O que eu tenho que fazer para crescer nesta empresa? E quando é que eu vou ter respostas? O que a gestão faz? Aqui, no final das contas, vai se procurar oportunidades neutras da empresa e, no final, vai se perder grandes talentos. Os colaboradores de baixo desempenho automaticamente também vão ficar favoráveis, porque não existe um conjunto de instrumentos de mensuração, não há consequência para esses indivíduos e vai se criar uma cultura medíocre onde todos, independentemente do esforço e dos resultados, cada um pode ascender ou não. Então há uma necessidade muito grande de se inverter este cenário. Primeiro é aqui definir claramente o que é esperado para cada função. Nós temos que criar os famosos KPIs, ou seja, vamos medir o que em colaboradores, quais são as expectativas que vão ser esperadas destes colaboradores. Aqui é a verdadeira avaliação de desempenho. Terceiro, com base nos resultados dessa mensuração, vai se identificar quem está pronto para crescer. E sim, existe um plano de carreira dentro da empresa. Portanto, no final das contas, a avaliação de desempenho é o GPS de uma organização. O plano de carreira é o destino. Conclusão da história, não podemos traçar uma rota se não se sabe onde é que nós estamos. Muitas empresas fazem o contrário. Criam um plano de carreira bonito, organograma, funções, tudo colorido, nível hierárquico, tudo bem definido, mas uma coisa é sempre recorrente. Como é que esses colaboradores vão passar de níveis, vão passar de fases, por exemplo? Como é que o colaborador sai do nível 1 para o nível 2? E a resposta é vaga. O tempo de serviço. A primeira consequência, mediante a este facto, é que perde-se a credibilidade da própria instituição. Ou seja, os colaboradores deixam de acreditar nas políticas do RH, primeiro, e no final também deixam de acreditar nas políticas da própria organização. Segundo, quando se anuncia um programa de desenvolvimento dos colaboradores, eles pensam, mas uma coisa que não vai funcionar dentro da empresa. Ou quando se anuncia um plano de sucessão, eles pensam, mas uma coisa que não vai funcionar dentro da empresa. A segunda consequência são conflitos internos, ou seja, se não existem critérios claros e objetivos, cada promoção vai gerar ressentimento. Por quê? As pessoas vão se perguntar, por que ele não eu? Isso automaticamente dentro da empresa vai criar um ambiente tóxico e cria uma competição negativa dentro da empresa. Além de, por exemplo, aumentar a mediocridade e o nepotismo, o clientelismo e
no geral, a politicagem dentro da organização. Depois nós vamos ter uma terceira consequência, que é um conjunto de rotatividade, ou seja, os melhores colaboradores têm a maior probabilidade de deixar a empresa. Os tops performance, que são os melhores colaboradores, são os primeiros a saírem, infelizmente. E eles sabem o seu valor e vão para a empresa que reconhece o mérito, assim como vão olhar para as outras empresas, sobretudo as empresas concorrentes. A quarta consequência é a estagnação organizacional, ou seja, não existem dados de desempenho dos colaboradores, não se consegue identificar as competências que devem ser desenvolvidas, não se sabe automaticamente os resultados, ou então não se sabe automaticamente o que é esperado de cada colaborador. Automaticamente faz com que a empresa não perceba onde investir em termos de formação e não se tem base para decisões estratégicas de capital humano dentro da empresa. Antes de tudo isso, é importante que a empresa, antes de implementar um plano de carreira, implemente um sistema de avaliação de desempenho. Não precisa ser complexo.